Esse é mais um daqueles trabalhos onde um pequeno erro vai fazer toda a diferença para melhor no resultado final da peça. Olá, eu sou Elaine Cândida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui eu estou trabalhando em uma caixinha de MDF de 15 centímetros de largura por 15 de comprimento e 5 de altura. E eu estou utilizando a cor chocolate para fazer a pintura interna da caixa. Eu vou dar 2 demãos aqui, usando um pincel de cerdas macias. E nesse caso dessa caixinha, como ela é pequena, eu não vou utilizar rolinho para fazer o alisamento da tinta. E até porque o motivo que eu estou utilizando na decoração é um motivo rústico. Nós vamos usar um guardanapo com cavalos aqui. E eu quero essa peça com um toque mais rústico, uma imagem assim um pouco mais eh, rural, vamos dizer assim, né? Então não vou precisar do rolinho aqui para alisar. Mas isso não impede que quando você for executar uma peça assim, você faça isso na sua casa e vai dar tudo certo, vai ficar linda igualmente com certeza. É porque o rolinho, ele deixa mais delicado, mais suave, né, a finalização, o toque, né, a imagem geral da peça. E eu não quero essa delicadeza toda nessa peça. Eu quero essa imagem realmente um pouco mais rústica. E vou levar também esse chocolate para a tampa da caixa, inclusive para as bordas, tanto da tampa quanto da caixa. Quero lembrar também que essa peça já foi lixada e também já limpei, né? Como vocês já me viram fazer em outros vídeos aqui, limpei com um paninho molhado para tirar todo o excesso de poeirinha que fica. Depois eu vim com um pincel seco de cerdas duras, bem nos cantinhos, para poder tirar toda aquela sujeirinha. E do lado de fora da nossa peça, eu estou usando o marrom. E essa tinta que eu estou utilizando em toda a caixa é a tinta PVA Fosca para artesanato. A tinta que eu sempre uso por aqui, da marca que você já conhece, que eu sempre indico. Vou fazer 2 demãos também. Aplico a primeira, espero secar, aplico a segunda. E agora, depois de sequinha, eu volto aqui com o chocolate do lado de fora, fazendo aquele esfumaçadinho que vocês já me viram fazer também em várias peças por aqui, e que vai caber muito bem para dar um sombreado perfeito nessa caixa. Eu pego um pincel chanfrado, molho a pontinha dele na água, pego um pouquinho de tinta, faço primeiro um esfumaçado em uma base, aí eu estou utilizando até uma dessas bandejinhas mesmo de isopor, que a gente compra coisinhas por aí, né? Sempre tem na casa da gente. Então, eu utilizo aqui como bases, né? Como suportes para os meus artesanatos. E aí é só produzir esse movimento de vai e vem com delicadeza, com paciência, e a gente alcança o resultado que a gente quer. O guardanapo que eu escolhi foi esse de cavalos, muito lindo por sinal, e eu vou utilizar exatamente um quadro ou um quarto desse guardanapo. E para fazer com que o acabamento fique mais natural, eu molho o guardanapo com pincel e água, como você me viu fazer aí, e vou tirar os excessos. É bem mais fácil para recortar e para deixar esse efeito meio diluído aí nas laterais do guardanapo, que vai se integrar perfeitamente à tampa da caixa. Observem lá no fundo que a tampa da caixa já foi pintada de branco, por fora, exatamente onde eu vou aplicar o guardanapo. Eu pintei por dentro e também as laterais por fora com o chocolate, como vocês me viram fazer antes. E agora eu vim com o branco para dar esse fundo, que é necessário quando nós vamos aplicar guardanapos.
Poderia aplicar por cima do fundo escuro? Também poderia, ou da caixa na cor natural? Também poderia, mas não ia ficar um efeito bom. O fundo branco, ele sempre vai destacar a película com imagem do guardanapo. E aí eu vou ajustando, olha, vendo como que vai ser a melhor maneira e tal. Em alguns pontinhos, você vai perceber que o guardanapo está um pouquinho menor que a mancha branca que eu deixei lá na madeira. Mas esse é o errinho que eu falei para vocês, que a gente comete e que dá um efeito todo especial, faz toda a diferença no final, e na verdade foi um grande acerto. Aí eu venho com a cola em gel e um pincel de cerdas bem macias para fazer a aplicação desse guardanapo e começo a fixar, fazendo todo o ajuste necessário para que ele fique bem quadrado, né, na tampa da caixa. E venho com o pincel mesmo, do centro para fora, ajustando esse guardanapo, pressionando levemente, né, para ele poder ficar menos enrugado possível. E aí agora eu finalizo esse processo todo com esse plástico, porque se eu passar a mão direto sobre o guardanapo, vai estragar, vai rasgar. Ele está molhado pela cola, né? Então eu venho com um saquinho plástico para fazer o alisamento e ficar uma aplicação perfeita. E falando sobre perfeição, eu quero deixar para vocês uma pequena meditação acerca do livro de Jó, capítulo 1, verso 21, onde o próprio Jó diz assim: em meio ao mais difícil caos da sua vida, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Essas palavras saíram da boca de um homem que estava sendo provado de todas as maneiras. Jó acabava de perder os seus bens, os seus empregados, os seus filhos e estava prestes a ter a sua saúde também gravemente comprometida. Contudo, mesmo em meio ao mais absoluto caos, Jó não pecou contra Deus, antes se prostrou e o adorou, reconhecendo que ele é Senhor absoluto sobre todas as circunstâncias. E deixou para nós esse glorioso exemplo de alguém que vê a soberania de Deus acima de todas as situações. Porque, seja lá o que nós estivermos passando, Deus não deixou de ser Deus. Ele continua sendo Rei, ele continua sendo Deus, ele continua sendo Senhor absoluto sobre todas as coisas e não perdeu o controle de nada. O que nos mantém em paz no meio das adversidades é exatamente confiar em Deus e saber que Ele tem sempre um propósito em tudo que Ele permite acontecer em nossas vidas. Meus amados, quantos livramentos nós já recebemos por aí sem saber, às vezes porque o carro estragou no caminho e de repente Deus está nos livrando de alguma coisa pior que poderia acontecer lá na frente. Daí Ele deu um jeitinho de nos atrasar aqui atrás. Às vezes porque você esqueceu onde guardou alguma coisa e o que você vai fazer com aquilo de repente poderia comprometer coisas sérias na sua vida. Enfim, seja lá o que for, uma doença, uma dificuldade financeira, uma frustração amorosa. Deus sabe quantos livramentos Ele está nos dando, permitindo certas situações, ou mesmo quantos ensinamentos Ele quer nos dar em determinadas circunstâncias. Porque às vezes não são livramentos, mas são ensinamentos que Deus quer nos passar. Seja como for, Deus sempre tem um propósito. Seja como for, nós sempre vamos sair melhores, mais fortes, mais santificados, mais revigorados e mais próximos de Deus de cada circunstância difícil, se nós soubermos olhar para elas, vendo sempre a face do Senhor em meio a cada uma delas, vendo a sua poderosa mão cuidando de nós e nos dando todo o direcionamento, nos ensinando a dependermos dele e do seu poder absoluto, que cuida maravilhosamente de cada um dos seus filhos. Se você hoje está passando dificuldades na sua vida, tente olhar além das circunstâncias. Tente ver o que Deus está querendo te ensinar.
Tente ver quanto você pode crescer com essa situação. Os propósitos de Deus são sempre os melhores. E Ele nunca vai decepcionar alguém que confia e que se rende à sua perfeita, boa e maravilhosa e agradável vontade. E, além de tudo isso, ainda temos um coração que pode se manifestar cheio de gratidão diante de Deus quando nós olhamos para trás, mesmo em meio às perdas, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades diversas que vêm de várias formas em nossas vidas. Olhamos para trás e podemos contemplar quantas bênçãos Deus já nos fez. É isso que vai manter o nosso coração grato. Ver que o que nós estamos passando hoje, ainda que seja muito difícil, não se compara a tantas bênçãos maravilhosas que nós já recebemos de Deus. Então, em momentos de dificuldades, em vez de murmurarmos, o que é uma reação natural do ser humano, vamos contar as bênçãos, vamos olhar para trás e agradecer a Deus e vamos confiar que Ele continua no controle e jamais vai nos decepcionar. E voltando aqui à nossa peça, eu estou aqui agora fazendo já, como vocês estão vendo aí, alguns arremates, né? Finalizando já praticamente com esse stencil de linha pontilhada. A tinta utilizada agora para fazer esses destaques aí é a tinta Cappuccino. E a minha única preocupação aqui é deixar esse pincel sempre com pouca tinta, por isso eu estou utilizando ali a base para dar uma esfregadinha com ele depois que eu coloco tinta na ponta, né? Dou uma esfregadinha ali naquela bandejinha para tirar o excesso. E também a outra preocupação é manter essas linhas alinhadas. Uma tem que encontrar com a outra. Eu fiz esse detalhe lá na lateral da tampa da caixa e agora estou fazendo nas laterais da caixa também, criando um efeito aí de costura. E a parte da decoração acabou. Muito fácil de fazer essa tampa, não é? Bom, para finalizar eu estou utilizando aí o verniz acrílico brilhante, mais o semifosco. E o fosco, né? O semifosco, na verdade, é o acetinado. E o fosco são perfeitos também para fazer esse tipo de acabamento, se você gosta de menos brilho. E os cantinhos eu vou fazendo com um pincel fininho, tá bom? E olha só, gente, essa tampa, na verdade, quando eu apliquei os cavalinhos aí sobre ela, vocês viram que a parte branca ficou um pouco maior que a parte da imagem do guardanapo, né? Bom, o que que eu fiz? Deixei. As manchinhas brancas da parte de baixo que apareceram contribuíram perfeitamente no resultado final desta tampa e da caixa como um todo. E vocês vão ver melhor nas fotos que eu vou mostrar já já. Olha as manchinhas brancas aí em volta do guardanapo, tá vendo? Corroboraram de uma forma preciosa, dando todo um charme especial e acrescentando as manchas que já havia nos cavalos. Essa foi uma peça que eu amei executar. E eu espero ter inspirado você a fazer coisas lindas aí também na sua casa, utilizando pouco e resultando em grandes projetos. O segredo é um pouquinho de criatividade, muita dedicação e carinho. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!